Amém, amados? Estão todos me ouvindo? Amém? Amados, glória a Deus pela vida de cada um de nós, amém? É o Senhor que tem nos permitido existir. Sabemos que o nosso propósito tem uma existência, a nossa existência tem um propósito na terra. Nós temos que ter um coração grato a Deus por nós estarmos existindo, porque Ele escreveu uma história para cada um de nós. E o desejo de Deus é cumprir o propósito dele em cada um de nós. É a alegria do Senhor. Irmãos, eu fui incumbido de trazer uma palavra ao coração dos irmãos nesta manhã. Mas antes eu gostaria de confessar para os irmãos que eu estava muito preocupado com a nossa volta aos cultos. Preocupado assim no sentido de... Eu ficava me questionando e falando para Deus: Deus, como será que nós vamos voltar? Nós vamos voltar como era antes? Eu ouvi algumas pessoas dizendo que nós queremos voltar ao normal. Aquilo que nós fazíamos antes, nós vamos voltar a fazer de novo. E outras diziam que a igreja ia voltar diferente, de outra forma, com uma outra perspectiva, com uma outra visão, com outro coração. E todas essas informações foram me trazendo uma preocupação, eu disse uma palavra, puxa-me hoje, apreensão. Eu estava meio que apreensivo com a volta da igreja. Principalmente com o nosso povo aqui, com o ACOD, preocupado com os irmãos. E assim, amados, preocupado em que sentido? Preocupado porque Deus, Ele nos permitiu um tempo. Aí você fala assim: foi Deus que fez tudo isso que está acontecendo aí fora? Amados, eu não vou dizer para você que Ele fez, mas eu vou dizer para Ele que Ele permitiu. Na soberania dEle, Ele permitiu. E amados, a gente esteve vivendo um tempo aonde muitas pessoas se moveram com intenção, intencionadas em algo. E muitos se moveram de má fé com toda essa situação, intencionados. Outros se moveram para ter proveito de tudo que aconteceu, intencionados. E a gente ficou alheio, assim, ficamos à disposição, disposto a tudo isso que aconteceu. A todas essas pessoas que de um jeito ou de outro estavam intencionadas em fazer algo. E nesse tempo que o Senhor nos deu, amado, eu creio que Deus também tinha uma intenção. Ele tinha um propósito, Ele tinha um plano. Não foram só as pessoas que influenciam a sociedade que tinham uma intenção. Deus também tinha uma intenção, tem uma intenção ao nosso respeito. E aí eu volto a falar sobre este tempo que Deus nos permitiu. Ele estava intencionado que a gente desse uma resposta nesse tempo a Ele. E sexta-feira nós estávamos aqui tendo um tempo de oração com algumas pessoas. E Deus me deu uma palavra e Ele falava assim para mim: Senhor, você vai ministrar essa palavra no culto de domingo. E eu confesso para os irmãos que eu não sou tão sensível à voz do Espírito Santo assim, de Ele falar e eu falar: não, é isso aí que vai acontecer. Eu fiquei assim, não, né? Nós temos um presbitério na igreja, por que necessariamente vai ser eu que vou ministrar?
Mas Deus tinha falado no meu coração, ó, você vai... Ele colocou uma palavra no meu coração, você vai dizer isso à igreja. E até então, amados, eu não tinha nada, né, assim, vindo de Deus, ministrado por Deus no meu coração para ministrar para a igreja. E antes de nós estarmos abrindo a palavra, a gente, amados, teve a oportunidade nesses dias de pôr em prática aquilo que já tem vindo sendo ensinado para nós há muito tempo atrás. Esses dias nós estávamos reunidos com a pastora Karina, com o pastor Leandro, e ela falava assim: irmãos, já há muito tempo nós temos ensinado para a igreja, para a COD principalmente, que nós precisávamos ser uma igreja fora da igreja, fora daqui. E um outro dia eu estava falando para o Leandro, falei: Leandro, com o pastor Leandro, e eu falava para ele assim: Leandro, quanto a gente ficou falando a respeito disso, que nós devíamos ser igreja nas nossas casas, que nós devíamos ser igreja nas nossas casas. E essa mentalidade, essa cultura estava a passos lentos, andando devagar. Esse entendimento estava processando muito devagar. E eu falei para o Leandro assim, falei: Leandro, agora Deus foi lá e falou assim, ó, pisou no acelerador. Pisou lá afundou o pé no acelerador. Falou: agora vocês vão, ou vocês vão, um dos dois. E aí a gente teve a oportunidade de todo mundo ficar dentro de casa com as nossas famílias, com os nossos lindos, com as nossas lindas esposas, com nossos lindos maridos, nossos lindos filhos, e ficamos todo mundo em casa. Foi nos dado a oportunidade de acelerarmos o processo, de entrarmos nessa mentalidade de uma vez por todas. Mas, amado, eu reparei algo que é uma verdade. Muitos de nós não conseguimos aproveitar esse tempo de uma forma devida. Eu estava conversando com a minha esposa esses dias. Eu falei: Vanessa, a gente despertou tarde. E a gente viu algumas pessoas se perdendo nesse tempo, nesse curto espaço de tempo que nós tivemos. Eu percebi algumas pessoas, assim como eu e a minha família, nós nos perdemos nesse tempo que Deus nos deu. Não aproveitamos de forma, vamos dizer assim, não foi aproveitado 100% desse tempo. Por quê, amados? Porque junto a esse tempo veio um tempo de muitas distrações, sim ou não? E meio a toda essa... o negócio é tão doido, que a ordem foi: fique dentro de casa. E muitos de nós não tivemos tempo para fazer muita coisa. Sim ou não? Muitos de nós falam assim: nossa, mas o dia já foi, já acabou. Mas espera aí, a gente não estava dentro de casa, não estava em quarentena, não estava guardadinho. E mesmo assim nos faltou tempo. Pode analisar, mas analise. Nos faltou tempo para fazer muitas coisas. Foi nos dado tempo, amado, mas junto ao tempo veio muita distração. O pastor Leandro me falou um dia uma frase, e eu decorei ela e tento colocar em prática. Que ele fala assim: que nos falta tempo e nos sobra distração. Sempre a gente está distraído com alguma coisa. E nós despertamos tarde. Eu e a minha esposa. Despertamos, sim, mas despertamos tarde. E aí eu volto a dizer que eu estava preocupado com a igreja, porque eu fiquei me perguntando, falei: Senhor, será que a igreja em si, ela conseguiu aproveitar esse tempo de uma forma com sabedoria, com responsabilidade, com destreza? Mas foi nos dado tempo.
Eu queria que os irmãos abrissem as suas Bíblias em Levítico. Levítico 6. Será que o pastor não ia abrir a Bíblia, né? falou e não leu a palavra. O que está acontecendo? Levítico 6. Eu quero ler a partir do versículo 8, amém? Levítico 6, a partir do versículo 8. Que diz assim, ó. Levítico 6, a partir do versículo 8, diz assim, ó. Falou o Senhor a Moisés, dizendo: dá ordem a Arão e aos seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto, porque será queimado sobre toda a noite até pela manhã. O fogo do altar arderá nele. E o sacerdote vestirá suas vestimentas de linho, e vestirá as calças de linho sobre a sua carne. E quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, levantará ele as cinzas e o porá junto ao altar. Depois se despirá das suas vestimentas e vestirá outras vestimentas, e levará a cinza fora do acampamento para o lugar limpo. E o fogo aceso sobre o altar não tem que apagar-se, mas o sacerdote porá nele lenha cada manhã, e acomodará sobre ele o holocausto, e queimará sobre ele as gorduras das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente no altar, não se apagará. Eu vou repetir o versículo 13. O fogo arderá continuamente no altar, não se apagará. O Senhor me deu essa palavra na sexta-feira. E o Espírito Santo falava para mim assim: Eudes, o altar ele precisa permanecer aceso. Por quê, amados? Porque havia uma necessidade do altar permanecer aceso. Por quê? Porque as ofertas pacíficas, elas não deixavam de chegar. Muito numeroso era o povo. E as ofertas pacíficas, elas não iam parar de chegar. E o altar precisava estar aceso 24 horas, dia e noite, dia e noite. E o sacerdote, ele precisava estar espertão para não deixar o fogo apagar. Aqui, amados, eles falam de cinza, falam de fogo, falam de cinza. Que o sacerdote, depois que o holocausto era queimado, o sacerdote ele tinha que se vestir com uma veste de linho fino, ir lá e varrer a cinza e repor a lenha. E a Bíblia no texto, amado, ela não nos fala que o sacerdote ele arrancava a cinza e arrancava o resíduo que já tinha queimado e colocava fogo de novo na lenha. Não. Ele varria a cinza e sobre a brasa que estava ali, debaixo das cinzas, ele colocava mais lenha. E aí o fogo tomava aquela proporção novamente, tomava aquela intensidade novamente, e o holocausto em cima, para que o fogo pudesse queimar o holocausto. E aí a ordem era: o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. O que o Espírito Santo quer dizer a nós? Nós precisamos manter o nosso fogo aceso. O fogo do altar que somos nós aceso. Nós precisamos, nós não devemos, nesse tempo, amado, que nós estamos vivendo, deixar o fogo se apagar.
A intenção de Deus hoje é dizer que muitos nesse tempo que nós passamos e que nós estamos passando, que nós vamos passar, vai deixar o fogo se apagar. Ele vai ver que o que ele tinha colocado sobre o altar já queimou, que é o holocausto. Agora ele está vendo a cinza e ele não vai lá varrer a cinza e colocar lenha sobre. Ele vai deixar a cinza lá. E a cinza vai esconder a brasa que já está se findando, já está se acabando. E nós não podemos, amados, deixar que ainda a brasa que está debaixo da cinza, ela venha a ser de fato consumida. Nós temos que, mais do que nunca, nos despertar nesses dias. Estarmos dispostos a tirar tudo aquilo de cima das brasas e irmos buscar lenha e pôr sobre o fogo. Irmos buscar a presença. Irmos buscar ao Senhor. A lenha, amados, fala de algo que nós precisamos colocar. Nós precisamos nesses dias colocar a nossa atenção maior em Deus. Colocar o nosso esforço maior em Deus. Colocar as nossas forças maior em Deus. A nossa atenção. Porque, amados, muitas coisas estão nos chamando a atenção nesses dias. Estão nos distraindo nesses dias. As coisas ao nosso redor estão gritando assim, ó, olha para cá, olha para cá, olha para cá. Às vezes o Covid fala assim, olha para mim, eu estou aqui, eu sou o Covid, olha para mim. Às vezes um problema na sua família, de tanto que você está junto lá, apareceu alguns problemas, algumas dificuldades. E você está olhando para esses problemas, nós estamos olhando para esses problemas. E nós devemos retornar o nosso foco para Deus. Nós precisamos começar a voltar o nosso foco para o autor e consumador da nossa fé. Em quem nós devemos confiar, em quem nós devemos estar alicerçados. Amados, o que vai ser preciso? O que vai ser preciso nesses dias para que nós continuemos com o nosso altar aceso? Eu sei do que eu preciso para continuar com o meu altar aceso. Você sabe o que você precisa. Você que está me vendo aí pelas câmeras, também sabe o que você precisa fazer para manter o seu altar aceso. As cinzas podem significar muitas coisas. Pode significar uma falha nossa, um desleixo nosso, uma irresponsabilidade nossa. Pode simbolizar muitas coisas que estão sobre aquilo que ainda queima. Nós precisamos pegar, amados, hoje aquilo que ainda queima e realçar para que queime mais. Nós precisamos queimar mais nesses dias. Nós precisamos arder mais nesses dias. Nós precisamos, amados, mais do que nunca, deixar essa mediocridade, essa pobreza de espírito, essa preguiça, muitas vezes espiritual. Nós precisamos deixar, amados, os milhões de argumentos que nós temos. Nós precisamos deixar nesse dia os argumentos. Nós em casa nesses dias nós temos sido despertados por uma ministração que o pastor Juscelio trouxe. E foi a primeira ministração que ele trouxe sobre como criar os seus filhos nos dias de hoje.
Eu até falei sobre isso há uns dias atrás. E nós nos despertamos, eu e a Vanessa nos despertamos. O foco mudou. A gente começou a ouvir a ministração por causa da Sara. Preste atenção, nós começamos a ouvir as ministrações por causa da Sara. Nós estávamos preocupados com a Sara. E quando acabou as ministrações, a gente já tirou o foco da Sara e o foco foi para quem? Para nós. A gente enxergou algumas coisas, falou, e a gente olhou para eu olhei para ela olhou para mim e falou assim: a gente precisa deixar essa hipocrisia de lado, deixar essa falsidade de lado e sermos verdadeiros conosco mesmo e começarmos a nos mover e nos permitir construir a nós mesmos. E nós começamos a tomar algumas atitudes dentro da nossa casa que até agora nós não envolvemos a Sara nas nossas atitudes. Porque a responsabilidade, o negócio está com a gente, não está com a Sara. A Sara vem depois. Queridos, eu quero chamar a atenção para você e dizer que o negócio hoje é com você. E depois Deus vai fazer através de você. O negócio é conosco nos dias de hoje. Hoje, o negócio é conosco. Muitas vezes nós estamos preocupados com aquilo que está acontecendo à nossa volta, sendo que o BO, o problema, a zica está na gente. O conserto é a gente que tem que começar a passar pelo conserto. A gente precisa corrigir a gente mesmo. Ontem eu estava conversando com um colega e ele falava assim, viu? Às vezes a gente olha para tanta gente, olha para nossas esposas, olha para nossos filhos e fala assim, puxa vida, eu podia dar uma oportunidade para o fulano se consertar. Acho que eu vou lá conversar com ele. Eu falo assim, eu perdoo você. E ele falou, muitas vezes não é isso que acontece. Acontece que nós precisamos dar a oportunidade para nós mesmos. Não é o outro, somos nós. Se você não conseguir gravar, se você não conseguir ter um entendimento de tudo isso que eu estou falando aqui, tem um só entendimento: mantenha o seu altar aceso. Agora deixa eu falar um pouco das ofertas pacíficas. As ofertas pacíficas que eram levadas para ser queimadas no altar, elas tinham um propósito, que era o perdão, a remissão de pecados que o povo cometia. E amados, quantos de nós somos passivos de pecados, passivos de falhas? Quantos de nós? Quantos de nós tentamos não errar e erramos tentando não errar? Quantos de nós? Quantas vezes eu cheguei para a Vanessa e falei assim, Vanessa, me perdoa, a minha intenção não era essa. Quantas vezes eu disse para a Vanessa, a minha intenção, Vanessa, não era essa. E de fato, a minha intenção não era. Mas eu ainda fiz errado. Mesmo intencionado em fazer o certo, eu acabei fazendo errado. Agora, amados, por que nós precisamos manter o altar aceso? Por que nós precisamos ser intensos em Deus? Porque no momento que nós falharmos e nós precisarmos do perdão de Deus e nós precisarmos da direção de Deus, do alerta de Deus, nós vamos estar com o nosso altar aceso, nós vamos estar na presença de Deus. O fogo da presença dele vai estar queimando dentro de nós. E aí quando a gente cai em um erro, logo aquele erro ele é consumido.
pelo fogo de Deus, através do perdão, através da reconciliação com Deus, através do reconhecimento com Deus. Agora, amados, se o altar não estiver aceso, a gente falha hoje, e falha amanhã, e falha outro dia, e falha outro dia, e vai acumulando as falhas, vai acumulando os pecados, vai acumulando. E, amados, os holocaustos que eram oferecidos, as ofertas pacíficas que eram oferecidas, geralmente eram animais frescos. Matava-se o animal, levava-se o animal vivo e matava-se lá, nas pias, onde preparava o holocausto. Agora você imagina, querido, um monte de animal morto lá, dentro do lugar lá, do altar do sacrifício. Imagina acumulando um monte de animal morto lá. A gente não colocou os animais hoje no holocausto porque o fogo não estava aceso. E o que vai acontecer, amado? Depois que dias e dias aqueles animais mortos vão estar ali, o que vai acontecer? Uma podridão, aquilo vai começar a cheirar mal. O acúmulo de pecado, o acúmulo de falhas é a mesma coisa. Vai cheirar mal, vai feder, vai virar carniça aquilo. Vai incomodar tudo à sua volta, você e tudo à sua volta. Aí está a importância de nós mantermos o nosso altar aceso. Porque não vai existir acúmulos de pecado, acúmulos de iniquidade, acúmulos de maldade, não vai haver. Porque a presença de Deus está ali. Porque você falha, muitas das vezes inconsciente, mas conscientemente, intencionalmente, você está buscando a presença. O altar seu está aceso. Então você não vai parar nas distrações. Nada vai te parar. Você vai continuar avançando. Você vai continuar caminhando, porque o altar vai estar aceso. Então, queridos, o que é mais importante é essa permanência. Nós precisamos permanecer, amém? Precisamos permanecer. Permanecer. Eu disse, permanecer vai me custar. Que custe? O evangelho não é um conto de fadas. O evangelho não é uma historinha com final feliz, vamos dizer assim. Mas o evangelho ele é luta, uma luta constante contra nós mesmos. E a gente não vai preservar nossa espada do sangue. E a gente vai guerrear todos os dias. E a gente não vai parar. Tudo que está acontecendo à nossa volta não vai nos parar. Porque o altar ele vai continuar pegando fogo. Então que haja, amados, que haja em nós essa disposição. Que haja em nós essa coragem de ir contra nós mesmos todos os dias. De ir contra aquilo que nós ouvimos todos os dias. De ir muitas vezes contra aquilo que nós sentimos todos os dias. E manter esse altar aceso. Porque aquele que não manter o altar aceso nesses dias, amados, eles vão morrer. A morte está na porta, batendo. E não só a morte, não só a morte física, mas também a morte espiritual. Os dois tipos de morte estão batendo na nossa porta hoje. Então
esse recado, amados, que o Espírito Santo deixa aos nossos corações hoje. O altar, amados, fala de algo que é só você e Deus. É só os seus. Aí eu volto a repetir que o altar não tem a ver com essas quatro paredes. Tem a ver com você, tem a ver comigo. Tem a ver com um tempo que nós precisamos aproveitar. Tem a ver com o despertar de Deus em nós. Tem a ver com a permissão que nós precisamos dar a Deus para que Ele queime dentro de nós. Então, amados, o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Amém? Ele não se apagará. Que o fogo queime no altar das nossas vidas e jamais se apague. Jamais se apague. Que os nossos cultos presenciais aqui seja apenas um lugar onde nós vamos receber uma direção de Deus. E nós vamos pegar essa direção de Deus e vamos praticar lá na nossa casa, lá no nosso altar. Você pode vir aqui até para pegar um pouco de lenha. Vai ter lenha aqui. Mas você vai levar para queimar lá na sua casa. Para queimar lá no seu particular. Eu vou pegar a lenha e vou queimar lá junto com a Sara e com a Vanessa. Amados, o propósito de Deus continua o mesmo. O propósito do Senhor continua o mesmo. Ele quer fazer primeiro em nós. Essa é a ordem que nunca vai mudar. Ele quer fazer primeiro em nós e depois através de nós. Nós vamos ser altares que vai se encontrar com outros altares que vão estar queimando. E aí, com um monte de altar queimando, não vai existir nada que não seja consumido com relação ao pecado. Amém?